Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Uma imensa gratidão, estar podendo falar com os irmãos mais uma vez, para estar deixando aqui uma palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão nessa noite, irmãos? Eita glória! Logo agora, irmãos? Agora à noite, Deus, desde ontem Deus me deu essa palavra e hoje Deus, foi assim, tocando no meu coração para deixar essa palavra para a nossa reflexão. Amém, meus irmãos? Desejo uma ótima noite para cada um dos irmãos. Que Deus possa estar abençoando a sua noite. Que Deus possa estar abençoando o seu final de semana. Que Deus possa te guardar, você que está de férias, você que vai sair de férias agora, ou você que está voltando para casa. Que Deus possa estar te guardando em qualquer lugar que você estiver. Que Deus possa estar te guardando. Amém, meus irmãos? A palavra que eu vou estar deixando aqui agora, irmãos, se encontra no livro de Romanos 8, 26. Amém, meus irmãos? Que a intercessão do Espírito. Aqui em Romanos 8, 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém, meus irmãos? Essa palavra, irmãos, ela me faz lembrar a respeito de muitas coisas, irmãos, que a gente vê muitas pessoas falando, muita coisa, cada um, irmão? Todo mundo tem o direito de falar o que quiser, mas nós não somos obrigados, a aceitar aquilo que as pessoas falam, aquilo que nós vemos, enxergamos que não é do agrado de Deus. Então, a palavra do Senhor disse que nós não oramos como convém. Mas Deus, irmãos, quando Ele nos escolheu, Ele sabia que nós somos falhos, que nós somos pecadores, nós somos seres humanos. E por isso, irmãos, o Espírito Santo, ele intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Aí vem alguém e fala: não, você não pode orar sentada, você não pode orar deitada, você tem que orar de joelho, irmãos. E uma pessoa que está acamada, uma pessoa que é cadeirante, como que ele vai dobrar os joelhos? Às vezes a pessoa ela está dirigindo, às vezes a pessoa ela está viajando, ou ela está no seu trabalho, ali no momento que ela não pode dobrar os seus joelhos, ela vai orar de pé. Ou se ela está dirigindo, vai orar sentada. Então, irmãos, a palavra do Senhor disse que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Então, irmãos, a nossa fraqueza não escandaliza Deus, não, irmãos. Não escandaliza Deus, sabe por quê? Porque Deus, antes dele nos formar no ventre da nossa mãe, ele já conhecia a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos fracos, nós somos falhos. Alguém fala: não, fraco é o diabo. Irmãos, nós somos carne, nós somos falhos. Só que a nossa fraqueza não escandaliza Deus, não, porque ele conhece a nossa estrutura. Que a palavra do Senhor diz: porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquelas palavras que nós não sabemos falar no momento da oração, o Espírito fala com Deus, o Espírito Santo fala com Deus. Ele fala com gemidos inexprimíveis ao nosso Deus, ao nosso Pai. Aquilo que nós não sabemos falar, aquilo que nós não conseguimos falar, irmãos, ou talvez a gente não entende a situação, a aflição que nós estamos enfrentando, nós nem conseguimos expressar o que nós estamos enfrentando. Então a pessoa chega e fala: você está orando. Eu vejo muitos vídeos, você ora errado o tempo todo, para orar não é assim. Não, irmãos, Deus nos conhece. Foi Ele que nos formou no ventre da nossa mãe, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece as nossas falhas, as nossas fraquezas, Ele conhece. Eu tentei aqui uma mensagem para falar para os irmãos, mas primeiro eu quero falar sobre a palavra de Deus, E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. É pela vontade de Deus que Ele intercede por nós. Então não adianta eu falar: irmão, você tem que dobrar seu joelho. Não, irmãos, eu não posso dar ordem para ninguém. Eu estou aqui para obedecer também, para receber ordens também que vem do Pai. Então as pessoas reclamam muito, sobre momento de oração, é só de joelho que Deus atende. Não, irmãos. Aonde você estiver, você pode estar orando, você pode estar intercedendo. E quando você não tiver palavras, você apenas chore. Chore que o Espírito Santo de Deus, ele vai entender
a sua aflição e Ele vai interceder por você junto ao Pai. Que a palavra de Deus fala, com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu não tenho palavras, irmãos, eu só choro. Outro dia aconteceu um episódio aqui que me deixou muito triste, irmãos. Né? Não vou entrar no assunto porque não cabe também, né? E eu sentei no chão, eu dobrei meu joelho, não consegui ficar de joelho. Eu sentei e comecei a chorar, eu só chorei. E hoje, Deus confortou meu coração. O Espírito Santo, com certeza, Ele intercedeu por mim junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, porque foi uma cena, irmãos, muito triste para mim. Muito triste. Então ali eu senti que o Espírito Santo de Deus estava me fortalecendo. Ele estava pegando as minhas lágrimas e levando para o Pai. Porque o Pai, Ele decifra as nossas lágrimas. Cada gota de lágrima que cai dos nossos olhos, irmãos, Deus está interpretando. Ele sabe porque aquela lágrima está caindo. Então Deus vem tocando no meu coração. Deus vem ali me incomodando. Sabe? Para mim, deixar essa palavra para os irmãos. Eu sei que os irmãos conhecem. Mas é onde eu venho falar, irmãos, que ninguém sabe orar como convém. E nós somos falhos, Deus nos escolheu mesmo nós sendo falhos. Deus nos escolheu porque Ele nos ama e Ele é quem nos sustenta. Então, Deus, as nossas fraquezas não escandalizam Deus, porque Deus conhece a nossa estrutura. Antes mesmo de nos formar do ventre da nossa mãe, Ele já sabia que nós iríamos falhar. Então, a palavra que eu tenho uma mensagem aqui, irmãos, que fala assim, ó, Jesus te ama. Deus escolheu Jonas sabendo que ele fugiria. Escolheu Davi sabendo que ele cometeria adultério. Escolheu Pedro sabendo que ele o negaria. Escolheu Judas sabendo que cometeria traição. Suas fraquezas não escandalizam Deus. Ele te escolheu mesmo você sendo falho. Não desista, irmãos. Não é porque a gente falha, porque a gente peca, que a gente vai desistir. Não, Deus não vai me perdoar, Deus não me ama. Claro que Ele nos ama. Irmãos, nós somos sujeitos a tudo aqui nesse mundo. Nós somos fracos, nós somos carne, somos pecados, somos falhos, irmão. Eu falo assim, eu sou tudo de ruim que existe nesse mundo. Eu não queria ser assim, mas é a natureza humana. Não tem para onde a gente fugir. Mas não é porque nós falhamos, nós erramos, que nós vamos olhar para Deus e falar, nossa, Deus, aí acabou. Já não existe mais, Deus já não está mais na minha vida, Deus não me ama, Deus não vai estar nem aí para mais. Onde nós enganamos, irmãos, é onde nós estamos muito enganados. Ele escolheu Davi, ele escolheu Jonas, sabendo que Jonas fugiria. Quando ele mandou Jonas para um lugar que Jonas foi para o outro, ele sabia que Jonas ia fugir. Ele escolheu Davi, sabendo que Davi cometeria adultério, mesmo assim ele escolheu. E ele escolheu Pedro, sabendo que Pedro negaria. E olha que Pedro negou ele por 3 vezes. E ele avisou Pedro que Pedro ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Só que Pedro nem lembrou, Pedro negou Jesus. E Jesus abandonou Pedro por causa disso? Não. Jesus não abandonou ele. E Jesus escolheu Judas sabendo que ele cometeria traições. Então, mesmo sabendo quem era Judas, que Judas ia trair ele, tá ele com um beijo, né, irmãos? Com um beijo. Ele escolheu Judas assim mesmo. Então, irmãos, é onde nós não podemos ficar preocupados. Nossa, eu falhei, eu pequei, eu errei. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E não é por isso que Deus vai nos abandonar, porque Ele nos conhece. Antes mesmo dele nos formar no ventre da nossa mãe, Ele sabia de tudo o que ia acontecer, como nós comportaríamos diante das dificuldades, das aflições. E Ele sabe até o último dia da nossa vida. Ele sabe do primeiro ao último dia da nossa vida. Então, não é por isso que Ele vai nos abandonar. Amém, meus irmãos? Eu quero estar deixando essa passagem para os irmãos, porque Deus vinha tocando muito no meu coração. E eu estava ali, eu meditei nessa palavra. E aí veio essa mensagem aqui, né? Mas que os irmãos possam refletir. Não desanime quando você errar. Quando alguém apontar o dedo para você e te julgar. Irmãos, não fique triste. Sabe por quê? Porque quem te apontou o dedo não foi Jesus. Jesus não faz isso. Porque a palavra dele disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Ele veio para salvar o mundo e não para julgar. Então, quando você errar, que alguém apontar o dedo para o seu rosto, apontar para você, não fique triste, não foi Jesus que apontou. Foi o homem. E sabe por que o homem aponta? Porque ele também é falho. Porque se ele não fosse falho, ele jamais iria julgar. Porque Jesus, por que Jesus não julga ninguém? Porque não é falho, não peca, não erra, nunca errou, nunca pecou. E jamais vai errar, jamais vai falhar. Entendeu, meus irmãos? Porque o ser humano ele tem essa natureza de apontar só o erro dos outros. O que a palavra de Deus disse? Primeiro tirar a trave do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. Então, irmãos, é mais fácil apontar do que ajudar. Irmãos, eu sou bombardeada todos os dias. Se eu for contar para os irmãos, não dou conta, irmãos.
Eu dou conta de falar o quanto eu sou bombardeada dentro de igreja, para todo lado, irmãos, mas a palavra de Deus diz que nós iríamos passar por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Perdão, irmãos, uma moto aqui. Quando é um carro, uma moto. Quando é som de carro, uma moto. Pareceu umas encrencas aqui na rua, que só Jesus na causa. Mas Jesus, irmãos, ele disse que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele já venceu por nós. Então, não tem batalha perdida não, irmãos. Se Jesus está no controle da sua vida, irmãos, não desanime. Coloque Deus no início, irmãos, que ele cuidará do final. Irmãos, eu medito, eu reflito muito sobre várias mensagens, várias passagens. Assim, às vezes que eu não estou falando com os irmãos, eu estou aqui orando, eu dou meu joelho à madrugada, eu peço a Deus pela vida dos irmãos. E orando e pedindo a Deus, por mais que eu não estou aqui no nosso canal, irmãos, falando com os irmãos, orando, eu estou orando aqui em casa. E eu venho deixar essa mensagem para os irmãos. Romanos 8, 26, irmãos. Quando você errar, não fique justificando, não fique te culpando, porque nós somos falhos e pecadores, nós somos errôneos, e não é por isso que Deus vai deixar de nos amar, não é por isso que Deus vai nos abandonar. Nós somos, irmãos, excluídos, abandonados, rejeitados, julgados, criticados, humilhados, tudo de ruim nós passamos nesse mundo, mas é pelo homem que também é falho, porque, como é que eu posso dizer? A natureza do ser humano é essa, é apontar e julgar. Ao invés de ajudar, ele aponta, joga indireta, muitas coisas que acontecem. Então, ao invés de falar assim, nossa, você errou, não fica apontando, não fica jogando indireta, vai lá e fala, meu irmão, você está errado, né? Se conserta, medite na palavra do Senhor, ore, peça a Deus discernimento, se arrependa, peça perdão a Deus dos seus pecados, peça perdão a quem você tiver de pedir perdão, mas não ficar apontando o erro do outro, não, porque todos nós somos falhos. Mesmo assim, irmãos, Deus não nos abandona, Deus não nos julga, né? Porque Deus sabe que nós não sabemos orar como convém. E, irmãos, não tenha medo de orar sentado, não tenha medo de orar deitado. Eu falo por experiência própria. Quando eu não aguento ficar de joelho, eu fico sentada. Quando eu não aguento ficar sentada, eu deito. E ali eu choro, e ali eu clamo pela vida de todo mundo. Eu coloco a mão em cima do celular e peço por todos os contatos que eu tenho, todas as fotografias. Irmãos, vocês não têm noção do tanto de fotografia que eu tenho no meu celular. Isso lá de 2020, quando eu encontrei o irmão Leandro lá de Franca. Deus abençoe o irmão Leandro, Deus abençoe a irmã Raquel, Deus abençoe cada inscrito aqui do nosso canal. Que Deus abençoe você também que assiste, que não é inscrito. Irmãos, eu tenho tanta fotografia, tanto contato, tenho pedidos de oração. Irmãos, eu estendo as minhas mãos e peço a Deus para visitar cada pedido, cada necessidade, né, cada inscrito, cada fotografia. Irmãos, não importa quem seja, se já me humilhar, se já me humilhou, se já me julgou, irmãos, não importa, eu oro por todas essas pessoas. Eu oro pelo mundo inteiro, não é só por mim, não é só pela minha família, não é só pelo nosso canal. Eu oro por todos. Mas a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Não tenha medo de orar sentado, não tenha medo de orar deitado, não tenha medo de orar trabalhando. Em todo momento, irmão, nós temos que falar com Deus. Em todos os momentos. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós pararmos um minuto, o diabo entra. Aí ele acha uma brecha para entrar na nossa vida e aí ele vai fazer a festa, né, irmãos? Porque é isso que ele está esperando. Ele basta uma flechinha assim, irmãos, para ele entrar e fazer uma destruição. Então, não tenha medo de falar com Deus em todos os momentos. Não se preocupe, não. Deus não está ouvindo porque eu estou trabalhando, eu estou ocupado. Não se preocupe, porque Deus conhece as suas necessidades. Deus sabe que nós somos limitados, mas Deus é infinito. Então, não tem momento específico para falar com Deus. Como eu falei, teve um vídeo que eu deixei no nosso canal. É mês de férias, mas o nosso Deus não tira férias. Ele não tem horário marcado. Nós não precisamos agendar um horário para falar com Deus, irmãos. É 24 horas. A palavra de Deus fala para orar sem cessar. Em todos os momentos da sua vida, fale com Deus. Porque o diabo, ele não tem momento assim que ele descansa de nos atacar, de tentar nos atingir. Então, irmãos, não pare de orar. Seja deitado, seja sentado, seja em pé, seja andando, seja você viajando, seja trabalhando, seja você comendo, tomando um banho, irmão. Eu acostumo tomar banho louvando. Eu gosto muito de louvar, irmão. Eu estava louvando ali agora há pouco, irmãos. Eu gosto de louvar. Não deixe de falar com Deus, porque Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece a nossa estrutura. E quando nós não podemos falar, não sabemos mais orar, não temos mais palavra, o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis.
Amém, meus irmãos? Desejo uma ótima noite para cada um de vocês, seja você onde que você estiver. Você inscrito ou não inscrito, você que assiste, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua família, sua casa, seu ministério, que Deus abençoe todas as áreas da sua vida, que Deus possa estar te guardando e te livrando de todo mal, que Deus possa estar te fortalecendo, né? Que Deus possa estar te guardando esse final de semana, caso você vai viajar, caso você vai visitar alguém, você vai ficar em casa, ou mesmo você que vai trabalhar, que Deus possa estar te guardando, Deus possa estar te abençoando, e em todo momento, irmãos, fale com Deus, não deixe de falar com Deus. Agora eu vejo um hospital, eu não sei porque, eu creio que nesse hospital, nesse momento, tem alguém orando. Eu não sei se fazer uma cirurgia, fazer um procedimento ali que é de risco, mas Deus me mostra um hospital, e Deus me mostra alguém dentro desse hospital. Um profissional, que Deus abençoe esse profissional, não sei se é uma cirurgia ou o que que esse profissional vai realizar nesse momento ou durante essa noite, mas que Deus possa usar as mãos desse profissional, que Deus possa operar milagres e maravilhas nesse hospital, não sei onde é, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos profissionais, né, em todas as áreas da saúde, em todas as áreas, né, irmão, de trabalho, seja qual for o profissional a qual Deus formou, a qual é um dom de Deus, uma profissão vinda, né, da parte de Deus, que Deus possa estar abençoando e que possa correr tudo bem com essa pessoa, se for passar por cirurgia, ou se for, né, um parto, seja o que for, irmãos, que Deus possa estar abençoando essa pessoa. Amém, meus irmãos? Estou muito feliz por Deus ter me dado essa palavra e ter permitido estar gravando esse vídeo agora, irmãos, à noite, né? Agora à noite, deixa eu ver a hora aqui. 8 horas e 20 minutos, então 20 horas e 20 minutos, né? De sexta-feira. Hoje é o que? Eu nem lembro a data do mês, irmãos. A data do mês é 24 de julho. Olha só, irmãos, eu nunca gravei de noite, eu creio que não. Mas eu estou gravando aqui de noite porque Deus tocou muito no meu coração para estar falando isso com os irmãos. Não sei quem está preocupado de orar, chega cansado do serviço, se preocupe em orar deitado, se preocupe em orar sentado. Não se preocupe, irmãos, essa é a palavra de Deus. Porque o Espírito, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É a vontade de Deus, irmãos, dele interceder por nós quando nós não podemos falar. Quando nós já não temos mais palavras, quando nós não temos mais força. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Eu amo os irmãos, sabe? Eu tenho uma eterna gratidão, né? Sempre eu venho aqui externar a minha gratidão a cada irmão, a cada inscrito, a cada pessoa que assiste. Deixa um comentário. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe grandemente. Que Deus te guarde durante essa noite. Que Deus te guarde, te proteja, te livre, né? Você e sua família durante esse final de semana. Amém, meus irmãos? Assim que Deus permitir, voltarei aqui com mais uma palavra. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma ótima noite e um ótimo final de semana abençoado na paz do nosso Deus.